Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos portas de favor, 7 portas de favor se abrindo para a sua vida, no nome de Jesus, e que a porta da salvação se abra para a tua casa. Oramos o nome de Jesus, para que todos da tua família tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que todo aquele que tem se sentido fraco, desanimado, ou até mesmo caiu em pecado, que o Senhor possa levantá-lo. Senhor, Tu és poderoso para perdoar pecados, para purificar de toda injustiça. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas. E também oramos pelo fortalecimento espiritual de cada pessoa que está orando aqui junto conosco. Cada pessoa que está orando, que está clamando, que está pedindo ao Senhor, que nesse momento ela seja fortalecida pelo Senhor. Meu Deus, fortalece a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui conosco em oração. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por aquele que está caminhando no teu propósito, por aquele que está enfrentando lutas e desafios, para que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a vida de cada um deles. Também oro, Pai, em especial pelos intercessores, para que o Senhor fortaleça os intercessores, capacite os intercessores e ajude-os no teu propósito. No nome de Jesus Cristo, Senhor, não permita que eles enfraqueçam, não permita que eles parem. No nome de Jesus, Pai, eu te peço, libera do teu poder sobre a vida de cada intercessor, sobre a vida de cada intercessora que está me ouvindo. Também eu oro, Pai, por pais que estão, Senhor, no hospital com seus filhos, pedindo um milagre do Senhor, pais que estão intercedendo pela vida dos filhos. Eu oro agora para que o Senhor cure. O Senhor me deu essa direção. Se há algum pai que está no hospital junto com seu filho, pedindo um milagre, pedindo uma intervenção do céu sobre a vida do seu filho, Senhor, no nome de Jesus eu oro agora para que o Senhor restaure essa criança, dê saúde, que haja uma intervenção sobrenatural, libera do teu poder e libera do teu favor. No nome de Jesus Cristo, Senhor, tira o cansaço, tira o desânimo, tira a prostração. E no nome de Jesus nós oramos pedindo a tua bênção sobre a nossa semana, para que seja uma semana de portas abertas, uma semana do favor do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus Cristo, pedimos o teu favor, Pai, pedimos que a tua mão de poder seja sobre nós. Te adoramos, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus me deu uma palavra hoje e veio por meio de uma pergunta. Me fizeram uma pergunta hoje e eu senti, sabe, a intenção de quem me fez a pergunta, uma intenção genuína. Porque às vezes, o que acontece? A pessoa, ela cai em pecado várias e várias vezes, só que ela está sempre tentando se levantar. Ela está sempre tentando se levantar e ela se arrepende verdadeiramente. Tem gente que diz assim, mas se voltou a pecar é porque não se arrependeu. Às vezes, a pessoa se arrependeu sim, mas a carne dela está tão fortalecida pelo pecado, tão fortalecida pelos desejos, que ela volta a pecar. Ela volta a pecar. E daí, toda vez que ela quer voltar para Deus, o diabo vem no ouvido dela e diz assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir e você acha que isso vai dar certo? Você peca e cai e você volta para esse seu Deus. E até quando ele vai aguentar essa sua ida e vinda? Então o inimigo tenta lançar uma condenação, uma culpa, é uma acusação na verdade. É uma acusação para que aquela pessoa, sabe, ela desista de viver uma vida reta, uma vida íntegra, porque ela já caiu dezenas de vezes. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se isso está acontecendo com você,
A palavra de Deus tem a solução para você. Eu vim aqui para liberar essa direção para a tua vida. Amém? Mas antes disso eu quero dar um testemunho que eu recebi da Isabel. A Isabel escreveu assim: estou muito agradecida pelas orações pelo meu netinho Samuel, de 6 anos. Ele estava com uma ferida na perna e cada médico dizia uma coisa diferente. E pela graça de Deus e pelas orações ele foi curado. Além disso, também foi curado de uma infecção no intestino. Graças a Deus e às orações, hoje ele está completamente curado. Agradeço a Deus e as orações. Deus é fiel. O Senhor tem feito coisas muito maiores do que nós temos imaginado. Pessoas têm sido curadas, mulheres que não podiam engravidar têm conseguido engravidar, pessoas com câncer, Jesus Cristo tem operado. Deus é maravilhoso. A nossa fé tem que estar em Jesus, a nossa fé tem que estar na palavra. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, não existe impossíveis. Não existe impossíveis para Deus. Ele pode tudo. Não existe limitações para o agir de Deus. Ele pode tudo. Ele é maior. Ele é grande, Ele é poderoso. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, como eu disse. Essa palavra está em 1 João, capítulo 1, verso 5, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha só, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a Bíblia, ela está falando aqui que só existe 2 caminhos, que é o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho das trevas, a pessoa decidiu andar por esse caminho e ela não está tentando mais sair dele. Ela decidiu andar por esse caminho, é o caminho das trevas. Não é o caminho que aquele que caiu em pecado, mas que se arrependeu e está buscando com todas as forças andar na luz. Ele está buscando andar na luz, não significa que ele está andando em trevas. Ele está andando na luz, mesmo que ele tenha quedas, mesmo que ele esteja tentando levantar e caia e levanta e cai novamente. O amor de Deus, a misericórdia de Deus é extraordinária. Agora, existe um meio que essa pessoa que está caindo várias vezes e que não quer mais cair no pecado, não quer cair mais nos desejos errados, tem um caminho para você se fortalecer e não cair mais nesse erro. E o caminho eu vou passar para você agora. Eu quero que você preste muita atenção, porque às vezes a pessoa está caindo no pecado porque ela está fraca espiritualmente. A nossa carne, ela ama o pecado. A nossa carne, ela ama cumprir os desejos que ela tem. Agora, a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você me pergunta, então você quer dizer que a pessoa que caiu, mas está tentando se levantar, ela está no caminho da luz? Sim, ela está no caminho da luz. Sabe por quê? Porque ela se arrependeu, mas caiu. E ela está tentando se levantar de novo. Então, ela está no caminho da luz. Agora, se ela não estivesse mais tentando, então ela estaria no caminho das trevas. Mas enquanto há, arrependimento no coração, enquanto há força para a pessoa largar o pecado, o amor de Jesus, o amor por Jesus queima dentro dela, então o que ela precisa fazer é fortalecer o seu espírito, para que o espírito ele venha prevalecer sobre a carne. A carne só está vencendo porque ela está mais forte, porque você obedece ela em tudo. E o seu espírito você não alimenta. Engraçado, a gente come 2, 3 refeições todos os dias.
para, sabe, manter o nosso corpo, mas não alimenta o nosso espírito para mantê-lo. Nós temos que alimentar o nosso espírito. E como que se alimenta? Com a leitura diária da Palavra de Deus. Se alimenta com a leitura diária da Palavra de Deus. Eu, como você sabe, eu sou escritor de vários livros, já são 19 livros escritos. E os meus livros são bênção na vida das pessoas, são bênção, mas eles não substituem a Palavra de Deus. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás eu estava assim lendo um livro atrás do outro, devorando um livro após o outro, e lendo, isso não é errado. No entanto, existe um equilíbrio que tem que ser obedecido. Que equilíbrio é esse? A Palavra de Deus. Nenhum livro desse mundo substitui a Palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu estava me sentindo tão fraco, sabe? Mesmo lendo livros cristãos, mesmo estudando teologia naquela época, e eu estava lendo muito, lendo, e eu comentei com uma pessoa, eu disse assim, olha, eu me sinto fraco. Eu me sinto fraco espiritualmente, eu sinto que não estou mais fortalecido como eu estava. E daí eu disse para essa pessoa, eu tô lendo muito, eu estou estudando muito, e essa pessoa me disse assim, você tem lido a sua Bíblia? E eu disse, eu tenho lido os versículos dos livros, né, de dentro dos livros. E essa pessoa disse assim, não é a mesma coisa. Faz um teste, começa a ler novamente a Bíblia todos os dias. E continua lendo os livros, mas coloca a Bíblia como prioridade. Fiz isso. Uma semana eu não estava sentindo mais nada. Uma semana eu já estava fortalecido, estava para cima, estava bem. E daí eu aprendi esse princípio. A Palavra de Deus é que vai nos sustentar. Você pode ler livros, os livros vão te ajudar, vão te dar direção, os livros podem de alguma maneira te alimentar, mas eles não vão te alimentar como a Palavra de Deus. É que nem um lanche e uma comida, um arroz, um feijão, uma carne, uma batatinha, né? Você come um arroz, um feijão, uma carne, uma batatinha, você está fortalecido. Agora, você pega e come 3 cachorro-quente, aí você come, se sacia, não vai lhe dar a mesma energia. Não vai lhe dar a mesma energia. Não vai lhe dar, sabe, a mesma força que você precisa com aquele arroz, feijão, batatinha e carne. Por quê? Porque ali é comida de verdade. Ali é comida de verdade, sabe? Que tem os nutrientes, as vitaminas que a gente precisa. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a Palavra de Deus alimenta mesmo. A Palavra de Deus alimenta mesmo. Os livros nos auxiliam, nos ajudam, mas não como a Palavra de Deus, não como a Bíblia. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que eu dou é ter uma vida de oração. Porque a vida de oração vai corrigir muita coisa em você. O Espírito Santo, toda vez que você entrar na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai corrigir áreas do seu coração. O Espírito Santo vai trabalhar em certas coisas dentro de você. O Espírito Santo vai tirar o que não agrada a Deus. O Espírito Santo vai trazer alegria a você, vai trazer força a você. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. Então, a oração, ela também é um fortalecimento. A oração, ela é um fortalecimento. Terceira coisa, jejum. Jejum é extraordinário que o jejum pode fazer. O jejum não muda Deus, mas muda você. O jejum coloca disciplina em você. O jejum, ele faz com que as amarras que prendiam a tua alma já comecem a soltar você. Porque o jejum tem esse poder de cortar amarras. E uma outra coisa é você ouvir a Deus. Sempre que você ouvir a Deus, Deus vai lhe colocar em movimento. Eu vou repetir isso. Ouvir a Deus nos coloca em movimento.
E não vai ser um movimento em direção ao pecado, não. Um movimento em direção ao propósito. Ouvir a Deus vai movimentar você em direção ao propósito. Então você precisa buscar ouvir a Deus. Amém? Você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa buscar até mesmo uma palavra profética para a sua vida. E isso vai mudar completamente o rumo das coisas na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar também. Amanhã nós vamos começar um novo propósito. O Deus que reverte situações. Essa semana aconteceu um episódio comigo. Eu não me lembro se foi quarta ou quinta-feira. Eu cheguei em casa de noite com a minha esposa, com os meus filhos. E quando eu fui sair do carro, coloquei o pé para fora do carro. Deus falou assim para mim: eu posso reverter qualquer situação. Exatamente isso. Eu posso reverter qualquer situação. E daí nisso, o Senhor me disse: o propósito que você vai começar na próxima semana é para que eu reverta situações. Então nós vamos orar a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, para Deus reverter situações. Eu acredito, Ele é o Deus que reverte situações. Por isso eu quero convidar você a estar junto comigo, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos fazer 7 dias orando para o Senhor reverter situações. Lembrando que quarta e sexta-feira nós vamos ter o grande clamor, aqui no canal, que é aquele tempo maior de oração. Então, não perca. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você crê que nesse propósito das 7 portas de favor, Deus abriu uma porta de favor para você? Você acredita nisso? Eu acredito. Então compartilhe aí, manda aí para muitas pessoas. Você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros. Como eu disse, eles não substituem a Bíblia. A Bíblia está lá no topo, tá? E esse livro aqui, Café com Jesus, vai lhe ajudar, vai lhe dar muita direção, vai ser uma bênção na sua vida. E também esse outro aqui, Unção do Rompedor, um livro da minha esposa, um livro profético que fala sobre a unção que repousou sobre Davi, que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Nossos livros vão ser uma bênção na tua vida, vão te ajudar, vão ajudar a tua casa, vão ajudar a tua família. Amém? Muito bem. Salmos 91, eu quero declarar, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E se você perdeu, inclusive, a palavra que foi ministrada hoje na igreja, você deveria ouvir. Essa também foi uma palavra que Deus me dirigiu, o check-up do céu. De tempos em tempos, Deus nos leva para exames. Deus nos leva para exames, para ver o nosso coração. Deus nos leva para exames, para ver o nosso coração. Gente, que mensagem forte é essa? Escute ela, escute. Deus vai falar contigo, tá? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro,
porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Amém? Deus pode tudo. Deus pode tudo e nós estamos orando pelo favor do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos a orar pedindo paz no Oriente Médio e também oramos pelo Rio Grande do Sul, para que as chuvas fortes, para que toda a força da natureza se acalme. Oramos pela restauração total do Rio Grande do Sul, pelas suas estradas, pelas suas cidades, pelas pessoas, Pai, que acabaram perdendo seus bens, que perderam suas coisas. Oramos para que o Senhor dê uma solução. Também oramos no nome de Jesus Cristo, Pai, pedindo uma intervenção sobrenatural na vida de toda pessoa, Pai, que tem caído várias vezes em pecado. Essa pessoa tenta não cair, ela tenta não fazer o que é errado, no entanto, ela continua caindo, ela continua tropeçando. Mas que nesse momento, Senhor, ela seja fortalecida pelo Teu poder. E nós sabemos, ó Deus, que o acusador dos nossos irmãos, ele não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa, porque Jesus Cristo a perdoou, Jesus Cristo a libertou. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse mal não vai ter mais poder sobre a vida dela. Esse desejo está totalmente rendido agora ao poder de Jesus Cristo. A sua carne está totalmente rendida ao poder de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Vencer esse pecado e nunca mais voltar a ele. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja totalmente restaurado agora. Saúde física, saúde emocional, que haja cura. No nome de Jesus, oramos pela cura total do corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde no emocional dela. Tira a tristeza, Pai, tira o medo, tira a angústia, tira a dor da alma e traga vida, traga paz, traga alegria, Pai. Oramos no nome de Jesus também e pedimos, Pai, que o Senhor abra portas de favor, que as 7 portas de favor se abram na nossa vida e que a maior porta se abra, que é a porta da salvação para todos da nossa casa, da nossa família, que todos eles conheçam Jesus, que a luz de Jesus Cristo entre na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, as pessoas próximas a nós, que haja um avivamento em o nome de Jesus Cristo. Oramos também pela transformação dessa casa, para que essa casa seja um lugar de bênção, para que essa casa seja um pedacinho do céu, que haja cumplicidade, que haja amor, que haja diálogo nessa casa, que haja compreensão, que a vida de Deus seja abundante nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Não esquece de compartilhar e amanhã, 6 da manhã, nós começamos esse propósito com a bênção de Deus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos liberar e destravar de Deus na tua vida tudo aquilo que está trancado, tudo aquilo que está sendo retido por pessoas ou retido no mundo espiritual. Nós damos uma ordem no nome de Jesus, seja liberado agora. Escuta aqui, Satanás acabou para você toda amarra espiritual, toda amarra nesse negócio, toda amarra nessa casa, tudo aquilo que está travando pessoas, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de sair de casa, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de viver o que Deus tem para ela. Eu oro agora para que haja um romper de amarras, um desfazer de correntes, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto. Toda pessoa que estiver numa prisão espiritual seja livre agora. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Que o Senhor te guie, que o Senhor te dê direção. Toda pessoa, meu Deus, que entrou aqui nessa oração, nesse propósito, pedindo uma resposta para o Senhor, pedindo um caminho, pedindo uma saída, pedindo uma solução, que o Senhor libere o recurso que essa pessoa precisa,
a conexão, o contato que ela precisa, no nome de Jesus Cristo. Que a tua mão, Senhor, a guie, a tua mão direcione as coisas até a vida dela, no nome de Jesus, e que haja um romper de barreiras, tudo aquilo que tem sido limitado no mundo espiritual, tudo aquilo que está preso, em nome de Jesus, nós declaramos, seja livre em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero também deixar aqui pontuado, nós temos levantado 2 vezes na semana um grande clamor, na quarta-feira e na sexta-feira. Nossos propósitos são de 7 dias, e quarta e sexta-feira foi a direção que o Senhor me deu, nós estamos levantando um grande clamor. Então, se você me acompanha pela TV Bandeirantes, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube e participar desse grande clamor. Você sabe que, geralmente, eu não costumo compartilhar algumas coisas que eu sinto, mas nesse clamor que nós tivemos hoje pela manhã, eu senti como se fosse correntes e amarras sendo cortadas. Eu senti que coisas foram liberadas no mundo espiritual. Eu senti uma leveza após a oração muito grande. E eu sei que isso é a testificação do Espírito Santo na minha vida, para aquilo que Deus está fazendo. Então eu quero convidar você a participar desses grandes clamores que nós estamos fazendo, na quarta e na sexta. Nós estamos orando todos os dias, temos o nosso propósito 7 dias de oração. Agora eu estou obedecendo essa direção que o Senhor me deu. A cada 7 dias eu renovo uma campanha, um propósito, mas 2 vezes por semana eu estou levantando esse grande clamor. Então eu convido você que não é inscrito no meu canal do YouTube a se inscrever e participar desse grande clamor. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. E eu quero começar dando um testemunho. É como eu disse na oração da manhã, as pessoas precisam ver sinais para crerem. Elas precisam ver manifestações. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Só que a maioria precisa ver. A maioria precisa ver para crer. Então, eu recebi o testemunho da Lilian e ela escreve assim: a paz do Senhor. Sou a Lilian e venho testemunhar para a honra e glória do nome de Jesus a comprovação de uma cura sobre a inflamação intestinal que minha mãe Maria tratava há algum tempo já. Ela recebeu o diagnóstico de doença de Crohn e no último exame que detecta esse tipo de enfermidade, nada mais foi constatado. Na consulta de retorno, a doutora confirmou, não há mais inflamação nem nada de grave. Ela foi curada. Que o Senhor Jesus abençoe o Senhor, sua família e ministério. Fazemos todos os dias a oração da manhã e da noite. E os propósitos. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, Lilian. Eu acho isso maravilhoso, quando um filho intercede por um pai. Quando mães intercedem por filhos. Quando você se coloca na brecha em favor de alguém. Isso é algo muito poderoso no mundo espiritual. A filha se colocou na brecha pela mãe. Que coisa tremenda. Que Deus te abençoe poderosamente. E você que está me acompanhando aqui nas orações, por quem que você tem que se colocar na brecha? Quem você precisa orar em especial por essa pessoa? Faça esse propósito em nome dessa pessoa. Entre nesses clamores em nome dessas pessoas e você vai ver resultados. Amém? Deus me deu uma palavra no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Existem 4 coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é: não tente mudar as pessoas. Às vezes elas vão até acabar ressentidas com você. E sabe por quê? Porque quanto mais você ajuda alguém, quanto mais você faz por uma pessoa, para quem não é grato, você fez pouco. Você não fez o suficiente. Há pessoas que estão dependendo de nós. E isso é perigoso. A pessoa não pode se colocar num estado de dependência. Ela tem que ser dependente de Deus. Agora, a partir do momento que você ajuda uma pessoa e faz por ela o que ela deveria fazer, você está se colocando em maus lençóis.
Perdi as contas de gente que eu ajudei e depois falou mal de mim. E você, já aconteceu isso contigo também? Você ajudar, você emprestar dinheiro, você fazer até mais do que a sua obrigação. E depois a pessoa se afasta de você porque ela acha na concepção dela que você não fez o que deveria, você poderia ter feito mais por ela. Isso acontece muito, as pessoas ficam ressentidas por pouca coisa. Então é melhor, sabe, você fazer um pouco e o outro pouco deixa para ela fazer. É como tem um ditado, não dá o peixe, dá a vara para pescar. E se você der a vara para pescar e a pessoa não pescar, você está desobrigado da sua responsabilidade. Você fez mais, muito mais por ela do que você poderia ter feito. E mesmo assim, ela não reconheceu. Nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas não reconhecem a bondade, não reconhecem o amor, a entrega. Tem gente que deixa de fazer as suas coisas para ajudar o outro. Certa feita, uma mulher disse isso para mim. Ela disse, eu tenho dedicado a minha vida a cuidar dos meus pais. E nenhum dos meus irmãos reconhece isso. Aí, o tempo passou, o pai faleceu, a mãe faleceu, já eram de idade. Na hora de repartir os bens, que o justo era ela ter ficado com a casa, os irmãos brigaram e deram apenas uma parte para ela da casa que ela havia deixado a casa dela para cuidar dos pais. Era justo e todos os outros irmãos com casa. Todos os outros irmãos com casa. Aí a gente fica se perguntando, por que as pessoas não reconhecem a fidelidade, a entrega, a rendição? Na hora de cuidar do pai e da mãe, ninguém queria cuidar. Ninguém queria ajudar. Cada um tinha seu compromisso, cada um tinha a sua vida. Eu não sei se isso está acontecendo com você. Mas se está acontecendo, você vai ter que também cuidar um pouco da sua vida. Cuide dos seus pais, porque isso é honra. Mas, ao mesmo tempo, cuide da sua vida. Porque pode acontecer de depois, aqueles que deveriam reconhecer a sua ajuda, a sua entrega, não reconhecerem. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, porque a Bíblia diz que a palavra é luz para nós. A palavra de Deus é luz e a palavra, ela clareia o caminho. Então, a sabedoria de Deus, ela sempre vai ajudar você. Melhor sofrer a dor da mudança do que sofrer do jeito que está. Tem gente que não quer fazer nada hoje, porque pensa, se eu mudar, se eu mexer com isso agora, eu vou ter problemas. Mas se você permanecer aonde você está, você também vai ter problemas. É que nem aqueles leprosos que tomaram uma decisão corajosa de ir até o exército do inimigo e pedir auxílio, pedir misericórdia. Quando eles chegaram lá, Deus já tinha feito um milagre, o exército tinha batido em retirada e eles puderam ficar com toda aquela comida, com todas aquelas provisões, com toda aquela estrutura, porque eles tomaram uma decisão. E a decisão foi, se ficarmos aqui, vamos morrer. E se irmos até nossos inimigos, também podemos morrer. Mas também existe uma possibilidade, uma pequena janela de que uma coisa boa aconteça, de que eles se compadeçam de nós, vejam a nossa tristeza e nos deem, nem que seja um punhado de comida, um pedaço de pão velho. Mas Deus foi bom e deu muito mais para eles, porque eles foram corajosos. Então, a pessoa não quer sair da sua zona de conforto, está sofrendo na sua zona de conforto, porque ela pensa que mudar, fazer uma coisa diferente vai custar muito e que pode dar errado, mas pode dar errado se você ficar onde você está também. Então, o que é melhor? Você usar a sua fé e dar um passo de fé, tentando fazer uma coisa diferente, ou permanecer na mesma dificuldade, no mesmo sofrimento?
você vai ter que tentar fazer as mudanças que são necessárias. É difícil empreender, é difícil começar algo novo, é difícil mudar de cidade ou mudar de país. É muito difícil, tudo isso é difícil. As pessoas dizem para mim, eu pensei que ia ser mais fácil. Não é, gente. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que eu tenho falado para as pessoas, ouça a Deus e siga a direção dele. Ouça a Deus e siga a direção dele. Porque a direção de Deus vai levar você a mudanças, vai levar você a mudar hábitos, tirar excessos, se levantar da zona de conforto, fazer algo novo. E isso é de Deus. É de Deus. Quando a gente decide fazer algo diferente. E a terceira coisa é, ore para Deus mudar o coração. Porque se Deus muda o coração, os planos mudam. Como assim? Geralmente a gente ora para que as pessoas mudem o comportamento delas. Senhor, toca no fulano, muda o comportamento. Não, você tem que orar para Deus mudar o coração. Porque se Deus mudar o coração, os planos daquela pessoa mudam. Quando Deus mudou o meu coração, em determinadas situações da minha vida, os meus planos mudaram radicalmente. Então eu estava indo por aqui, eu tinha esse plano, eu tinha aquele outro, já queria fazer aquela outra coisa, eram planos. Mas aí de repente, Deus vem e muda o meu coração. E quando o meu coração muda, meus planos mudam também. Você sabia que Deus vê o coração das pessoas? E se Deus vê, Deus dá uma oportunidade para as pessoas de aceitarem você. Deus dá uma oportunidade para as pessoas te honrar. Deus dá uma oportunidade para as pessoas serem uma bênção na tua vida. Mas a partir do momento que elas não são, que elas fecham o coração, Deus muda os teus planos, porque Deus viu o coração delas. Então Deus pode mudar os planos quando Ele vê o coração das pessoas. Quando Ele vê que o coração não se abriu. Então Deus pode mudar os planos na tua vida. Então você até quer, sabe, fazer alguma coisa por outra pessoa. Mas de repente Deus muda o teu coração, porque Deus vê coisas naquela pessoa e Deus vê que ela não teve uma atitude diferente. Então Deus muda os teus planos. Existem situações na nossa vida que a gente até quer ajudar as pessoas, a gente até quer fazer o melhor pelas pessoas. Mas sabe, tem algo que, quando Deus vê o coração do homem, e Deus vê que o homem não se arrepende, ou vê que o homem mantém o seu coração endurecido, Deus muda os planos que tinha na sua vida. Deus muda os planos que tinha na sua vida. Por quê? Por amor a você, porque Deus viu algo no coração daquela pessoa. E a quarta coisa, é aqui eu encerro. Quando você perdoa, você liberta alguém. E você sabe quem que é liberto? Você mesmo. Exatamente, quando você perdoa, você se liberta. Você sempre liberta alguém e esse alguém é você. Então perdoe. Não carregue ressentimentos, não carregue mágoa. Não guarde no seu coração, sabe, a ofensa que foi feita contra você. Tira do seu coração. Isso é uma prisão espiritual. Isso é algo que não te faz bem. Isso está amargurando o teu interior. É isso que está trazendo essa ansiedade, que está trazendo essa preocupação, que está deixando você tenso. É isso, exatamente isso. Mas a partir do momento que você perdoar, você vai ser livre. Quando você perdoar, você será livre de tudo aquilo que estava lhe aprisionando. Porque o objetivo do inimigo é nos prender em um lugar. E a mágoa te leva para um lugar de sofrimento. A Bíblia diz que ela é destruidora. A mágoa te leva para um lugar de destruição. Então, perdoa, tira o teu coração, entrega para Deus. Sabe, não carrega mais isso com você.
seja livre no seu propósito e Deus vai te honrar poderosamente. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero também lhe fazer 3 convites. Primeiro convite, nós vamos ter um grande evento de 5 dias, olha só, 5 dias. Eu vou fazer ao vivo esse evento, ao vivo dentro da Academia Kingdom Global. Nós vamos falar sobre sonhos e visões espirituais. Eu vou explicar para você o porquê que você tem tido alguns sonhos repetidos, o porquê que Deus ele está enviando sonhos como uma mensagem divina para você. E o porquê que você tem que entender, e se você não entende, você não acessa o que está por trás daquele sonho. Por isso, se você quer participar dessa Masterclass Sonhos e Visões dentro da Academia aqui no Global, hoje mesmo faz a tua inscrição. Aqui na descrição do vídeo tem o link da academia ou você pode ir direto no meu site www.viniciusiracete.com.br. Vá lá, faça a sua inscrição, se torne nosso aluno e se junte a nós. Se junte a um grupo de pessoas do Brasil e do exterior que está aprendendo a caminhar no profético e que está recebendo respostas de Deus. Eu convido você a não apenas ser informado, mas entrar num ambiente profético, onde muitas coisas boas vão ser semeadas na sua vida, tá bom? Então, tá aí a oportunidade. Segunda coisa, que é muito importante, nesse domingo, às 9h30 da manhã, eu estarei em Santa Maria, ministrando na rua Carlos Ur, número 935. Então, nesse domingo, eu estarei em Santa Maria, ministrando na rua Carlos Ur, número 935. Santa Maria está no coração do Rio Grande do Sul e você que mora na volta, nas regiões circunvizinhas, é convidado para estar conosco às 9h30 da manhã. Vou transmitir pelo meu canal, mas quem puder, está tendo essa oportunidade de estar com a gente, vai ser uma grande alegria estar com você, tá bom? E o meu terceiro anúncio é a respeito dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Café com Jesus e esse aqui é o livro Sonhos, onde eu explico muita coisa aqui que vai te abençoar e ajudar você a entender que Deus está querendo falar contigo. Você pode adquirir nossos livros também lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. Você sabe o que muitos empresários têm feito? Eles têm pegado esse livro do Café com Jesus e têm dado para os seus colaboradores de presente. Você, que é um empreendedor, pode fazer isso. Abençoar a vida de outras pessoas, enriquecer a fé delas. Tenho certeza que alguém vai ler, vai ser edificado, vai receber direção e depois você vai ser tido como sábio, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, compartilha também essa oração com o máximo de pessoas que você puder, tá? Manda aí para teus amigos, parentes, vamos compartilhar aí com o máximo de gente, até se você tem amigos, sabe, que brigam com você por você mandar alguma coisa de Deus para eles, manda de novo, porque uma hora a palavra que você semeia vai vingar, uma hora vai frutificar no coração dessas pessoas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei
e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou aqui nos comentários teu pedido de oração, aquilo que você deseja que seja destravado, que seja liberado pelo Senhor. Coloca aqui nos comentários e vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, gratidão por cada parceiro que o Senhor tem me dado da televisão. Eu agradeço ao Senhor porque a Tua palavra, Senhor, está chegando, Senhor, em muitos lugares onde não há internet, lugares, Pai, distantes, onde é difícil para as pessoas terem sinal. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos abriu essa porta e que o Senhor possa abençoar cada vez mais essas pessoas. Eu agradeço também a cada intercessor que o Senhor tem colocado no meu caminho para me ajudar em oração, em favor da minha vida, da minha família, dos meus projetos, negócios e outras coisas. Senhor, gratidão, que o Senhor fortaleça a cada intercessor. E eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesse propósito, está orando por um destravar, por um romper, e que, no nome de Jesus, que haja esse romper, que haja esse destravar. Eu oro para que todo tipo de bloqueio, todo tipo de impedimento cesse agora, no nome de Jesus. Que toda amarra espiritual que mantém pessoas travadas, presas, as coisas com atraso, as coisas não andando, eu oro para que caia por terra agora todo tipo de amarra, todo tipo de atraso, todo tipo de acidente. No nome de Jesus eu oro para que recursos sejam liberados, oportunidades sejam liberadas, portas sejam abertas, negociações aconteçam, aceitações também, chamadas. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma liberação total e completa. Também oro, Pai, para que seja quebrado agora todo o peso espiritual, toda a inveja, tudo aquilo, Senhor, que é levantado contra essa pessoa, toda invocação maldita contra essa pessoa, pragas lançadas, obra de maldade, obra de contrariedade, está por terra agora, não prosperará no caminho dela. Eu quero declarar que a prosperidade do Senhor é que está sobre ela. Dá vida a ela, Pai, dá paz a ela, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal, todo impedimento, até mesmo motor, Pai, eu quero declarar saúde sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Jesus, a nossa fé está em Ti. Tu és Deus de milagres. Jesus, 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 Jesus. Nós invocamos o Teu santo nome aqui nessa oração e Te pedimos o Teu milagre. Senhor, dá saída também para aquele que está, Senhor, num beco sem saída, que está numa situação difícil, que está sendo, Senhor, pressionado, que está sendo atacado. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá força para ela, mostra para ela, Senhor, um caminho alternativo. Senhor, livra ela de todo esse lado do inimigo, em o nome de Jesus Cristo, e tira, Senhor, pessoas que sentem pressão de outras pessoas. Senhor, tira a pressão, tira a opressão e traz vida a ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Se você recebe, você vai compartilhar com outras pessoas e amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em oração. Que Deus te guarde. Uma excelente noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês.